Amém. Minha garrafa está aqui. Falta pouco tempo, então eu serei breve. Aqui tem. Amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando essa palavra. Eu estou mais feliz ainda, estou emocionada, muito emocionada. Talvez hoje eu tenha que vencer mais alguns desafios, mas hoje eu estou muito emocionada pelo nosso dia de amanhã. Portanto, essa semana foi uma semana maravilhosa, uma semana que o Senhor tem falado muito aos nossos corações. E quando o Senhor ele começa a se revelar, a gente não tem o que falar, gente. A gente só consegue agradecer, a gente só consegue glorificar. A gente só consegue dedicar mais tempo de louvor e glória a Ele. E essa semana para mim tem sido assim. E deixaram comigo um tema, né? Tem um tema aí. Eu não sei se eu vou conseguir defender esse tema não, mas vamos que vamos. Uma oração como sustentáculo da família da fé. E eu vi o Rodrigo falar desde domingo sobre o livro de Efésios, onde ele diz que a vida em Deus, ela só é possível uma vez que unida e governada pelo Espírito. É desafiador para nós, porque em todo tempo nós paramos e pensamos, estamos sendo governados pelo Espírito? E ainda percebeu, Mauri, nos cutucar ali, dizer, precisamos ter a nossa fé unida com a fé de Jesus. E aí você se pergunta, e a minha fé está sendo desenvolvida? Né? Vem e não acaba aí, vem Silas e nos sacode de uma forma ou de outra, nos traz vários questionamentos, como, por exemplo, e a igreja? Ela é eterna? O que seria, então, a igreja? Então, qual é, de fato, o nosso propósito? Né? Nos sacudiu, mas também nos fez ver o quanto que muitas vezes nós temos sido covardes, o quanto nós temos cometido um crime, né? Que tem como consequência, talvez, uma pena de morte. E não ficando pela aí, o nosso irmão Savastani ainda vem com um clamor de uma vida que expressa e exala o quanto que nós precisamos ser santo como Ele, o nosso Deus, Ele é santo. E não ficou pela aí, porque ontem Deus trouxe um pequeno grande homem que deu em nós dizendo, precisamos obedecer. Então, assim, quando a gente fala de tudo isso que está no livro de Efésios, nós lembramos, o que é saudade? Que você está aqui na minha frente desse jeito, vai para o fundo, homem. Nós lembramos que o Senhor, Ele é um Deus bom. O nosso Deus, Ele é um Pai bom. E para nós que trabalhamos com oração, a gente sempre lembra de uma coisa. Deus, Ele pode tudo, porque Ele é onipotente. Deus, Ele está presente em todos os lugares. Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele é imutável, nada muda Ele. E para finalizar, Ele é eterno, Ele invade uma realidade que eu e você, na nossa mente fragmentada, não conseguimos alcançar. E quando nós trabalhamos em oração, a gente pensa sobre isso, porque a nossa mente ela é tendenciosa a aloprar. A gente vê a circunstância e por muitas vezes a gente quer fugir
dessa realidade. Será que Deus pode? Pode, Deus pode tudo. Será que Deus, Ele está presente? Sim, Ele está presente em todos os lugares. Será que Deus conhece? Será que Deus sabe? Ou será que Deus, Ele pode mudar de ideia? Não, ninguém muda Deus. E Ele determinou todas as coisas antes mesmo do que eu e você fosse substância. Sabe disso? Antes de que eu e você chegássemos aqui, Efésios 1, 4, do 4 ao 6, vai dizer isso. Que antes que nós chegássemos aqui, antes da fundação de tudo, Ele criou tudo. Tudo se fez nele, por intermédio do Filho dele. Então, nós não podemos duvidar de que Deus, Ele é um bom Pai. E quando nós falamos sobre festa de tabernáculo, eu não consigo pensar e não consigo deixar de lembrar o como Ele foi bom. Como Ele foi bom desde quando Ele criou no processo original. De quando Ele foi bom desde quando Ele ficou 120 anos conversando, se revelando a Noé para que tudo fosse construído. De como Ele foi bom. De como Ele foi bom no sentido de perceber o processo do povo, que Ele guardou por um tempo para que o povo crescesse, fortalecesse, e depois Ele mesmo permitiu que todas as coisas acontecessem com aquele povo, porque Ele queria engrandecer o nome dEle, sendo o nosso grande eu sou. Mas Ele não só disse para Moisés, eu sou, Ele também provou para o faraó, derrubando todos os deuses que estavam naquele lugar, e revelando que Ele era o único Deus capaz, endurecendo o coração e arrancando o povo com mão forte. E tudo para se revelar como o nosso Deus, um Deus que é Pai. Um Deus que em todo tempo sustenta, um Deus que em todo tempo protege, um Deus que todo tempo nutre, porque o maná não falava só de comida, o maná falava de toda a provisão. Ou você come uma coisa só e é nutrido? Pois o maná, ele nutria as pessoas em todas as capacidades. A coluna de fogo, a nuvem que cobria as pessoas. E ele foi tão carinhoso que ele não ficou pela aí. Ele puxava, e ele puxava mais o povo, para que o povo subisse até o monte e visse a glória dele através da fenda da rocha, talvez. Mas ele queria se revelar, e ele de todo o tempo se mostrava assim. Um Deus que desejava se revelar como um bom Pai. Um bom Pai. Não fica pela aí, né? Ele levanta sacerdotes. Cronologia não vai ser comigo. Não vou falar tudo certinho, mas eu vou falar. Ele levanta sacerdotes agora. Ele pede para que o povo construa um espaço para... Sabe, a construção do tabernáculo, em volta tinha as cabanas. A presença dele era no centro. A presença dele era no meio. Deus, ele era o centro de todas as coisas. Deus tem sido o seu centro. Ele tem sido o seu centro, porque desde lá, ele como um nosso Pai de amor, ele se mostrou assim. Ele se revelou assim. Totalmente didático, totalmente cauteloso nos detalhes de ensinar um povo que eles precisavam arrancar de dentro deles as cascas que o impedia de ver que eles eram um povo pertencente a ele desde o princípio. De que foi ele que formou, que juntou, foi ele que permitiu que todas as coisas acontecessem simplesmente para se revelar. E se mostrar como santo,
e ensinar o povo a andar em comunidade, né, Juninho? E perceber que quando junta é a mesma coisa da Arca de Noé. E é uma confusão, mas o povo estava ali junto, para, conta, conserta, vai, daqui, dali. Chega um momento também que alguns morrem, porque a dureza do coração era muito e outros avançam. Mas ele atravessa a história se revelando como um Deus bom. Ele atravessa a história se revelando como um bom pai. Você consegue perceber isso? Deus é um bom pai para você? E ele é tão bom pai que não fica só nisso. Agora, como o João bem falou, ele decide doar o seu filho. E quando ele doa o seu filho, meu amigo, que poder. Porque a doação do Filho de Deus acabou com as incapacidades humanas de se achegar até ele. Tudo que eu falei que mostrava e se revelava a Deus como Pai e que o povo não conseguia reconhecer, em Jesus é diferente. Em Jesus nós podemos olhar e ver, porque Ele veio e encarnou em obediência. Ele veio e viveu uma vida digna. Ele veio e cumpriu não só a Páscoa, como também o Pentecoste. E Ele não simplesmente... Eu estava pensando sobre o Pentecoste e lembrando, a gente fica desejando o poder do Espírito. Mas, gente, o Pentecoste foi o poder do Espírito. O Pentecoste também foi o momento onde Jesus ele se dividiu, se entregou, os apóstolos, os profetas. O corpo, o sangue dele não foi o suficiente. Ele deu várias coisas, ele deu o Espírito para que a gente não ficasse mais órfão, para que nós pudéssemos estar ligados com ele. Então, não há impedimento para que nós pudéssemos se aproximar desse Pai bom. Não há impedimento para que nós possamos nos achegar com ousadia diante desse Pai que é bom. Porque Jesus disse um dia que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Jesus disse, eu não vim simplesmente para o meu povo. Eu vim para o meu povo, mas essa mensagem que é poder de Deus, que é o Evangelho, que é a boa notícia, ela vai derrubar os muros que impedem que os homens se acheguem a mim. Ele não só quebrou a cruz de Cristo, ele só não quebrou com as doutrinas que fazia com que a fé judaica ficasse presa nelas mesmas, como também nos uniu em um só sentido. Hoje todos nós pertencemos a Ele, os nossos irmãos judeus e nós como corpo e como igreja de Cristo. E eu queria fazer essa introdução falando que Deus é um Pai bom. Porque quando nós vamos ler sobre a armadura de Deus, a gente vai falar sobre um pouco de trabalho, né? Ninguém gosta de pressão. Mas nós precisamos ter em mente que o nosso bom Pai continua se revelando até o dia de hoje. Você crê nisso? O nosso bom Pai continua se revelando até o dia de hoje. E é por isso que nós precisamos continuar orando. É por isso que nós precisamos continuar nos unindo com Cristo. Com um só entendimento, com um só corpo. Porque ainda existem coisas para acontecer. A gente estava num casamento de Davi sábado.
Aí Rodrigo tem um cara lá em Alagoense que é muito parecido com o Rodrigo, né? É Lucas o nome dele. E a gente estava conversando, ele falando sobre um congresso que vai ter em janeiro, convidando a gente. E ele estava, nossa, como assim? Não falta muita coisa. Ele estava tentando, né? Porque eu desisto de pensar quando Jesus volta. Eu não sou bom dessas coisas. Talvez Dan seja melhor do que eu. Aí eu quero que ele volte. Eu falando, por mim, tá, pode vir. Mas ele disse, mas para que a palavra se cumpra, né? É importante. Eu falei, mas se ele quiser, ele cumpre a palavra até um dia. Ficamos indo ali. Mas essa é a verdade. Como um pai bom que você enxerga, você tem desejado a volta dele? Porque pensar em tabernáculo é lembrar de que tudo que ele fez, uma das coisas tão importantes é pensar em viver um dia de cada vez. Porque o dia de hoje, nós sabemos o que está acontecendo, porque estamos aqui, mas amanhã pertence a Ele. Então, não pensar do dia de hoje, o quanto que seu coração anseiou pelo retorno dEle. O quanto que o seu coração anseiou por ser um com Ele. O quanto que a sua vida está totalmente inclinada a trabalhar para viver, para ser um com Ele. Então, meus irmãos, a mim foi me dada Efésios 6, a partir do 10. Vamos lá? E diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e nem de sangue que temos que lutar, mas contra principados, poderios contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade das religiões. Por isso, espirituais da maldade nas regiões celestiais. Eu preciso de óculos. Por isso, tomai sobre si toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Fale para a pessoa que está do seu lado. O dia mau vem. O dia mau existe. Fale de novo. O dia mau vem. O dia mau existe. E isso é para que a gente se lembre disso, porque a gente não quer viver os dias maus. Essa é a verdade ao nosso respeito. E no dia que esse dia mau vir, ele fala: e havendo feito tudo isso, vocês precisam permanecer firme. No dia mau, você precisa estar firme. Portanto, permanecer firme, trazendo em volta, essa tradução também não me ajuda, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que, mesmo vigiando com toda perseverança e súplica,
vocês permaneçam orando por todos os santos. Amém? Paulo, depois de... É interessante o livro de Efésios, gente. É interessante. Para mim, é significante, não porque ele fala da organização só da igreja. É importante por conta disso. Mas, para mim, é importante porque Paulo está passando por um processo de transição na vida dele. Ele se converte, ele deixa de ser um perseguidor e passa a ser um perseguido. E ele começa a pregar o evangelho junto com os apóstolos, mas Paulo logo percebe que a chamada dele é para os gentios. E Paulo continua ali, desenvolvendo o trabalho dele com as pessoas os apóstolos que ali estavam, né? Mas em um determinado momento, a partir de Atos 18, que fala que Paulo, ele encontra Áquila e Priscila. E Áquila e Priscila, eles eram amiguinhos de Paulo, porque eles possuíam o mesmo ofício, o mesmo trabalho, eles construíam tenda. E eles conversam, né? E falam do evangelho, e Paulo passa por Coríntios, até que Paulo chega em Éfeso. E quando ele chega lá, ele pergunta, né, para a igreja que está lá. Antes de Paulo chegar nesse lugar, num processo que ele está passando pela igreja de Coríntios, ele faz um tipo de voto com Deus. Mas esse voto de Paulo com Deus, isso para mim é interessante, ele está buscando mais revelação de Deus. E quando ele chega em Éfeso, ele tem a oportunidade de fazer coisa que ele só tinha feito junto com os apóstolos, que é, ele chega diante dos discípulos, ou chega diante do pessoal da igreja de Éfeso e pergunta, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele disse, não, nós só fomos batizados no batismo de João. E aí, o que acontece? Pau quebra. Então, recebam. Então, ali ele tem testificação daquilo que Deus estava fazendo com ele e através dele. E ele fica muito animado com tudo que está acontecendo. E ali ele também já está tendo toda essa revelação do mistério que era o evangelho para os gentios. O evangelho para ultrapassando essa barreira. E aqui ele é fantástico quando ele fala desde o início, que eu já acabei de falar aqui, né? Que Deus ele nos abençoou de maneira que ele nos chamou desde a fundação, até ele segue vibrante, pedindo, se aprofunde nesse amor. Ele fala também de como é a organização dos ministérios, ele segue trazendo essa questão da divisão dos ministérios, da bênção que é ter cada um. Mas dentro dessa parte que a gente vai falar agora, uma coisa que Paulo fala, e se você ler todas as cartas de Paulo, o que ele vai, e o que a gente vai perceber, o que ele vai falar é que Paulo ele era um cara encharcado de uma vida de oração. Paulo, ele falava que ele orava mais em língua do que todos. Ele falava que, ai meu Deus, quem dera nós ser como Paulo, né? Ele falava que ele gastava tempo. E em todas as cartas ele fala, me ponho de joelho, sou prisioneiro por amor e continue orando por mim. E quando ele vai falar sobre a luta que é viver essa realidade do evangelho, ele começa pedindo para que, antes de mais nada, as famílias elas se organizassem, marido, saiba seu papel, mulher, filho, escravos, senhores, ele vai organizando ali. O que ele está dizendo é, não tem como você viver uma vida relacional profunda, não tem como você desejar ter esse pai bom, se você não for resolvido com a maneira que ele te chamou para ser. Se você não for resolvido com a identidade de Cristo sendo expressa em você. E Paulo, ele é muito certeiro em mostrar as coisas mais profundas e mais difíceis, mas também as coisas muito simples e muito comuns. E sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos viver uma vida profunda de oração,
mas nós não queremos se resolver com a vida. Nós não queremos ser resolvidos, nós não queremos ser objetivos. Se tem que perdoar, perdoa. Se tem que submeter, submete. Se tem que parar de se ofender, vai para a cruz, querido. Uma vida de oração não é uma vida para crente salvo. Uma vida de oração é uma vida para um crente que deseja ser discípulo, que anseia pelo discipulado de Cristo. Porque, sabe, a vida de oração, tudo que ela vai fazer com você é te matar, é te ofender, é te esmagar. Você não vai chegar diante de um Deus que é santo, perfeito, e vai se esconder. E quando eu falei que Deus é um pai bom, é exatamente isso. Porque nós não podemos chegar no lugar de oração considerando que Deus vai passar pano para a gente, que o Espírito ele não vai acender as lâmpadas que estão apagadas no nosso coração. E eu fugi aqui, eu saí das armaduras de Deus. Porque eu pulei, né? Eu estou aqui falando para vocês o que vocês não podem fazer no sentido de usar aquilo que já é mecânica nossa, né? Aquilo que já é costume. Sabe, o judeu, ele já cresce sabendo como é a vida religiosa dele. Nós nascemos em uma casa que talvez você não saiba nem quem é o pai da sua mãe ou o pai do seu pai. Você não sabe. Às vezes você não sabe da sua história. Às vezes você sabe, mas às vezes você não sabe. Então tem coisas, tem marcas em nós que nós desconhecemos. E nessa vida em Deus, Deus ele vai deixando saltar coisa, fala de onde veio, para onde vou. Epa, está aqui então, mas vamos lá, vamos colocar na cruz. Então, Sebastião falou muito aqui sobre ter uma vida entrevecida. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter sanidade. Sanidade. Para entender que ou a nossa vida entra no governo do Espírito, ou dificilmente conseguiremos sobreviver guardando a nossa fé. Essa é a verdade desses dias. Porque os dias, eles estão... Vai melhorar, gente? Pois é. Então, a gente precisa aumentar o nível da nossa fé. E para aumentar o nível da nossa fé, é importante que nós possamos ser pessoas com a cabeça esclarecida de que se não for por intermédio do Espírito. Então, se até aqui nós estamos e você não está se permitindo ouvir a voz dele, se até aqui nós estamos e você não consegue perceber um encontro com ele, eu quero só te falar, meu amigo, você vai precisar repensar e lembrar que ouvir a voz dele, submeter a ele, precisa ser um fator primordial para você ter a sua fé acrescida, para você ter essa vida desenvolta, né? Sava falou muito sobre, através de Abraão, nós cremos, Abraão creu e pela fé foi-lhe imputado por justiça a fé. E através de Abraão a fé se estende ao mundo. E em Cristo nós somos co-herdeiros, em Cristo temos acesso, mas no jogo de Cristo nós precisamos ser filhos. No jogo de Cristo nós precisamos estar unidos. E para ser filho é necessário que a gente reconheça o Abba, aquele que a gente pode chamar do nosso Consolador, aquele que nos convence, aquele que nos chama para o eixo. Então, a partir de agora,
Deixa o Espírito falar com você, se ele já estava falando. Tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo nos momentos que estou aqui no culto, que é a gente perceber que desde que passou a pandemia, nós temos tido uma capacidade de ver a vida acontecer e nada fazer. De que maneira, Dailma? Nós não queremos reagir. Nós não queremos tomar uma postura. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer o seguinte: se vocês creem, se vocês estão, se vocês são salvos, se vocês são novos nascidos, vocês precisam fortalecer-se em Jesus. E se fortalecer pela força do seu poder. E esse poder que ele está falando é fortalecer pelo desenvolvimento do Espírito em você. E ele vai trazer uma metáfora usando os elementos de um soldado romano. Ele vai falar, coloca o cinturão da verdade. O soldado romano, ele tinha a couraça da justiça, ela era como se fosse mais ou menos um vestido. Ela era mais ou menos até aqui. Tá? Dá para visualizar, né, gente? Era tipo um vestido até aqui. E no meio desse vestido tinha um cinturão. E nesse cinturão tinha um espaço onde ele colocava a espada. Então, esses três elementos eram grudados. Couraça, cinturão e o negocinho da espada. E o primeiro elemento que ele fala é: tenha sobre você o cinturão da verdade. E esse cinturão, ele protegia essa parte do lombo, né? Eles chamam isso aqui de lombo. Para que, se acaso algo acontecesse, as pessoas não fossem meio que atingidas nessa região, meio que pélvica, meio que lombo. Cinturão da verdade. Quem foi que disse para a gente que ele é o caminho, a verdade e a vida? E ninguém vai ao Pai se não for por ele? Muito bem. Então, a primeira elemento que Paulo ele utiliza é: você precisa decidir se amarrar. Eu não uso cinto. Nunca, desde quando eu fui magrinha, eu não uso, imagine agora. Não gosto de cinto. Mas o cinto, ele tem uma capacidade de prender a gente e fazer com que a gente tenha um cerne, né? O que é cima, o que é baixo, segurar e tal. E ele segue falando: se revista com a couraça da justiça. Ela protege o coração. E o coração a gente precisa proteger por quê? Porque é daí que... Então, nós precisamos seguir no caminho da verdade, seguir em Jesus, protegendo o nosso coração. E ele segue falando agora sobre calçar os pés no sapato do Evangelho. E aí tem várias coisas que as pessoas falam sobre isso. Mas eu vou dizer o seguinte: os sapatos dos soldados romanos serviam para trazer sobre ele estabilidade. Proteção dos pés e estabilidade. Para mim tem tudo a ver. Porque eu acabei de falar sobre sanidade. Então, o soldado romano ele tinha que ter postura para ficar de pé, ele precisava ter sustento. E o sustento dele é o Evangelho. Nossa, o Evangelho tem sido o sustento para vocês? O Evangelho tem sido suficiente para vocês? Porque era assim que era. Não fica pela aí, ele vai continuar dizendo... do escudo da fé.
E aí é o que a gente acabou de dizer, né? Como está o nível da sua fé? Está baixa, está alta? Porque o escudo ele precisa se manter em uma posição que exige de você força, que exige de você postura. Onde você, se sua fé sobe demais, isso pode te atrapalhar. Mas se ela desce também, vai te atrapalhar também. E ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E voltando a falar da fé, Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas não vemos. Isso tem tudo a ver, porque quem espera, espera posturado. Ninguém espera sem postura, gente. Todo mundo que espera, espera aposturado. A espada do Espírito, que vai te ajudar a desfazer com todas as mentiras do diabo, que é a própria palavra de Deus. E o capacete da salvação, que é o lugar onde nós precisamos não permitir que os dados inflamados do maligno alcancem. Você sabe o que é dados? Todos sabem o que é dados. É um negocinho assim, parece uma seta. Sabe aquele negócio assim? Não é o alvo, tá? É um negócio que arremessa. Preste atenção. E todos os dias, Satanás, ele, joga vários. Preste atenção nisso. Então, no dia mau, a minha pergunta é: como nós estamos fazendo? Nós estamos nos revestindo das armaduras de Deus ou nós estamos militando com as armas carnais? Com as ideias sofismáticas? E agora, meu amigo, por favor, deixe o Espírito falar com você. Não diga não é comigo. Deixe ele falar com você. Porque são muitas, né, as nossas queixas acerca dessa vida aqui. Deixa eu te dizer, essa terra aqui agora, ela não é nossa. Ela ainda será, porque ela vai passar por um processo. Sabe? Hoje, Jesus não reina ainda aqui. Ela vai passar por um processo. E talvez você está lutando, brigando por coisa alguma. Talvez você está confundindo as coisas. Lembra do que eu falei sobre ser resolvido? Orar, meus amigos, não é o ato simplesmente de você entrar no seu quarto. Vai eu. Fechar a porta e falar vãs repetições. Orar é você entrar no seu quarto, fechar a porta e entender que o Pai que te espera no secreto vai encontrar com você. E quando ele te encontrar, o que você vai fazer? Você vai ter medo, como Moisés teve? Você vai ter medo, como vários dos profetas. Nossa, gente, todos que tiveram a revelação do céu, tiveram medo porque eles reconheciam quem eles eram. Todos. João chorou quando ele viu. Você vai ter medo? Deixa eu te falar uma outra coisa. Por detrás do seu medo estão os seus amores. E é esses amores que o Senhor quer de nós. Porque no nosso coração só pode ter
um amor. O lugar de oração é o lugar onde Deus quer fazer com que nós rompamos com o nosso medo e deixe Ele tocar nos nossos amores. E quais são os nossos amores? Porque nós não nos aprofundamos nas relações, na relação com o nosso Senhor. Porque nós estamos nos relacionando com tantas coisas? Será? Será que a sua expectativa está nos seus pais? Em eles se tornarem um alvo da sua projeção? Será que o objetivo da sua vida está no seu marido ou no seu futuro marido, quem diga os noivos? E ele se tornar sua fascinação? Meus amigos, casar é bom, é maravilhoso, é bênção de Deus, mas ela não promove salvação. Casamento não promove transformação. Casamento é um lugar de transbordação de amor. Por isso precisamos calibrar as coisas. Precisamos nos voltar para o lugar certo. Ou será que o seu maior problema tem sido a relação com o mundo? O mundo do jeito que está, as relações, talvez as amizades que você deseje que elas sejam exatamente do jeito que sua mente imagina. Né? Você vem para a igreja buscando aliados. Você vem para a igreja buscando pessoas que sejam com chave com você. Para com isso. Deus, Ele não deu o Filho dele por pessoas egoístas. Deus deu o Filho dele para crentes que desejam se entregar por Ele. E quando você entra no corpo de Cristo, promovendo essas coisas do seu coração, você só está promovendo divisão no corpo. Você só está vomitando as suas carniças no corpo. Pode vir do jeito que você está, querido. Mas permita que o Espírito Santo de Deus arranque de você essa idolatria pelas amizades perfeitas. Porque perfeito só Ele. Perfeito só Ele. Outro dia eu ouvi Dani Bravo falar sobre vida em comunidade. Ela falava assim, ó, decepção não é... Ai, não quero. É quantas? Frustração é quantas? Sabe por quê, meu amor? Olha você no espelho quem você é, antes de julgar o seu irmão. Porque se você é miserável pecador, imagine seu irmão. Então se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, me ajuda a amar o meu irmão do jeito que ele é. Por favor, Senhor, me ajuda a quebrar com essas coisas dessa geração que me impede. Eu quero amar meu irmão do jeito que ele é, mas eu também quero apontar e aumentar o Cristo que está na vida dele. Então, assim, voltando para cá, eu parei nas relações, não foi? Falta coisa, falta os filhos. Falta os filhos. Os filhos. E aí? Se tornou o quê? O alvo da sua projeção? É isso? É isso? Vai viver em volta de uma criança. Que maduro que nós estamos sendo. Gente, não é pressão não. É muita gente deixando de fazer várias coisas. De orar, de ler Bíblia. Não, é porque meu filho, é porque o meu marido, é porque eu só tenho tempo para o meu noivo. É porque. Ainda pior, gente. Ainda tem os acontecimentos, né? A igreja perfeita que todo mundo busca. Nossa, gente. Nossa, eu vivo cansada dessas coisas da igreja perfeita. Você não é perfeito, meu filho. Você vive junto com várias pessoas. Como a igreja aqui que você vê vai ser perfeita? A igreja perfeita é a de Cristo, ó, das regiões celestiais. Essa é perfeita. Nossa, eu vivo cansada de alguns argumentos. Você que deseja a igreja perfeita, você se tornou um crente beirano,
Você se tornou um crente que busca ler a palavra, que entende. Você se tornou esse crente que ora pela sua igreja, pelos seus pastores. Você se tornou? Ou você é só essa boca que critica? Essa boca que não faz nada, mas critica que só. Sabe o que Jesus falou sobre isso? Quem comigo não se ajunta, se espalha. Uma hora o corpo vai te expulsar. Presta atenção no que eu estou falando. Se você é um crente que vive falando da igreja de Cristo de maneira vã, uma hora o corpo vai te expulsar. Sabe por quê, querido? Não há espaço. Ele morreu na cruz. E eu volto. Eu não gosto desse meu lado, gente. Confesso que eu não gosto desse meu lado. Eu gosto de falar que Deus é um Deus, Ele é um Pai de amor. Mas Ele exorta porque Ele... Quando que nós vamos entender isso? E eu não vim aqui hoje para exortar ninguém, não. Por favor, gente, eu não vim. Eu vim aqui só para te dizer, cuidado com quem está te doutrinando. Cuidado com quem está te alimentando. Porque na família de Deus, há sim provisão, há sim sustento, há sim proteção. Sabe por quê? Ele é um pai bom, que entregou o seu filho unigênito por nós. O seu filho nos deu o Espírito para que nós não fiquemos órfãos. E essa trindade, ela é perfeita. E é ela que é operante no meio da igreja de Deus. Que não é legitimada quando a gente se olha só para as caras bonitas. Mas é legitimada lá, ó, no segundo céu, onde a guerra acontece. Se você quer ser um... O que é que o versículo fala? Mateus 24. Pessoas que desejam ser um com você e ser um com Cristo. Porque são esses os fundamentos da igreja saudável. São esses o fundamento da igreja saudável. E nós precisamos, quem sabe, amarrar. Vamos amarrar, gente. Vamos amarrar assim, ó, as fitinhas para poder a gente lembrar. Porque a gente vive com a desculpa. Sabe qual é a desculpa? Os dias são maus, o amor de muitos se esfriaria. Verdade isso? Bem verdade mesmo? Me ajudem. Mas antes disso, o que é que o versículo fala? Mateus 24. Mateus 26, 39. 38 e 39. Mateus 26, né? Mateus 26, dando trabalho para João. Então lhe disse. Está errado. Vai 24, vai 24. É quanto? Não. Deixa eu ir na minha Bíblia aqui, Mateus. Mas ou é o 24 ou é o 26. O Mateus não, desculpa, João. É 24 mesmo. É Mateus. João é o menino da projeção, gente. É isso, 24, 12. Desculpa, gente. A gente falou que os dias eram... Então é normal ter os dias maus e está tudo certo. Mas olha só o que esse versículo fala. Esse versículo ele vai estar ali em meio às pequenas dores. O início das dores. É o tipo que a gente está, né, Dan? O tipo que a gente está. Início da... Estou certa, tá, Mateus? Mas ou é o 24 ou é o 26.
O Mateus não, desculpa, João. É 24 mesmo. É Mateus. João é o menino da projeção, gente. É isso, 24, 12. Desculpa, gente. A gente falou que os dias eram... Então é normal ter os dias maus e está tudo certo. Mas olha só o que esse versículo fala. Esse versículo ele vai estar ali em meio às pequenas dores. O início das dores. É o tipo que a gente está, né, Dan? O tipo que a gente está. Início da... Estou certa, tá? Eu ainda vou ser bom em cronologia. Espere e verás. 24, 12. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos em uma igreja saudável. Então, no nosso discurso, o amor está se esfriando. Tem alguma coisa errada. Alguém para mim fala, o que é iniquidade? Fala aí para mim, gente. Iniquidade é o ato de transgredir uma lei. Né? Então, uma pessoa iníqua é uma pessoa que tem capacidade de não cumprir com a lei. Nós temos 2 mandamentos, que diz o quê? O amor de Cristo foi derramado no nosso meio? Há amor no seu coração? Então, por que o amor está se esfriando? Talvez você está sendo transgressor. Talvez você está sendo iníquo. Meus amigos, a grande questão e a chave da nossa realidade é essa. Se o amor de Cristo é derramado no nosso meio, se nós estamos buscando um com Ele, ainda que o amor esteja se esfriando, para nós isso não é realidade. Como igreja, como muito foi falado, né? Foi muito bom a fala de Silas em falar, né? Que a igreja não é eterna. Nós precisamos estar atento, porque essa é a EPA da igreja, a etapa do desenvolvimento, a etapa onde está tudo difícil, mas para nós não está, porque nós temos um poder efervescente no nosso meio, nós temos Cristo vivo. Então, se o mundo está ruim, nós temos Jesus para apresentar para eles. Nós temos o Cristo que se revela e que quer se revelar agora mesmo. A questão é, essa é a nossa única questão. Quando que você vai se resolver? Quando que você vai deixar o Espírito governar você? Quando que você vai permitir que a sua vida seja totalmente direcionada por Ele? Você vai romper com medo? Você vai deixar Ele ver todos os seus amores? Você vai acreditar que Ele é o Pai bom e que Ele vai arrancar os amores que estão desgovernados? Eu quero encerrar com essa fala, porque a verdade é que um dia Jesus vai voltar para reinar, para governar. E um dia Ele fez uma pergunta: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Então, falar que a oração é o sustentáculo da família de Deus é dizer para você,
você está desenvolvendo a sua fé? Você está ajustando a sua vida para romper em fé? E eu queria convidar os músicos para voltar aqui. Eu queria convidar você a levantar.